Eu vou começar com os vídeos do presidente Lula, o vídeo do presidente Lula. Fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ter feito agora, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado. E nós agora vamos colocar sintex, sabe, com uma apuração mais rígida, porque nós descobrimos que tem muita gente ligada ao crime organizado. E outro, nós fizemos a operação mais importante da história de 525 anos do Brasil. Para pegar como disparado e no andar de cima. Porque por enquanto foi no andar de baixo. Agora eu quero saber quem é que efetivamente faz parte do crime organizado. Quem fizer, vai aparecer. O senhor acha que isso pega político da direita? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre faz uma relação entre o governo do senhor e o crime organizado. Isso é uma resposta? Eu acho que nós vamos ver quem é que está no crime organizado. Você vê, eu não estou de fazer o fanismo, não estou de ficar me afando, nós vamos fazer, não. Quem vai fazer é a Polícia Federal, organizada pelo Ministério da Justiça. Nós trabalhamos em conjunto com o Ministério Público de São Paulo nessa operação. E tem que ser assim para a gente poder fazer valer a força da polícia e a força da justiça. E é isso que o povo espera de nós. Então é o seguinte, a gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado desse país. E o senhor acha que E pode... para o ex-presidente que tome cuidado. Fundamental a atitude do presidente Lula, das autoridades do governo federal, na seriedade dessa investigação em relação ao, às fintechs, ao uso das fintechs pelo crime organizado, uma operação seríssima, técnica, não tem nada de política, ela é técnica, é uma investigação policial orientada pela Receita Federal, pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério da Fazenda e uma série de outras instituições absolutamente sérias. Então, primeiro é necessário colocar isso, né. Chegou-se a indícios, evidências muito claras de que o crime organizado se valia, não é, de negócios que eram também vinculados, acabaram sendo instrumentalizando, usando fintechs para sustentar um esquema imenso de evasão fiscal, de bilhões de reais ao longo de vários anos, e também ao uso de negócios para esquentar a lavagem de dinheiro feita pelo PCC, primeiro comando da capital, né? Que domina aí alguns setores importantes da economia de vários estados do Brasil, né? Especialmente na área de combustíveis, mas não apenas na área de combustíveis, e também na área de, digamos, de mistura de combustíveis, né? Então, é um trabalho imenso do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, para identificar, acompanhar e saber com inteligência como atuar nesse caso. Há, obviamente, também daí parte a necessidade de controlar, de acompanhar e de regular as fintechs. São um setor obscuro da economia financeira brasileira, em alguns casos até maior do que os grandes bancos, do que os bancos comerciais que nós estamos acostumados a transacionar. É isso, né? Então é preciso acompanhar a atividade negra das fintechs. E quem resistiu à investigação fixe das fintechs, quem liderou isso, não à toa, Nicolas Ferreira, do Partido Liberal, do PL. O presidente Lula está ligando os pontos, dizendo que há políticos, há deputados que estão envolvidos nessa proteção ao crime organizado através das fintechs e tentando constranger as autoridades da polícia, da Receita Federal, de acompanhar e fiscalizar essas operações ilegais a serviço do crime organizado e que todo o país testemunhou, que essa campanha foi liderada por Nicolas Ferreira, que teve um grande impulsionamento, sobre o qual esse impulsionamento, que levou a 200 milhões de visualizações para alguns de seus vídeos, esse impulsionamento provavelmente, possivelmente, pode ter sido realizado por dinheiro das fintechs. Então, a coisa está fechada, o governo muito provavelmente, muito certamente, denuncia essa operação política, o uso político dessa operação, e agora eu acho que, como fez na questão do imposto de renda, colocando, esclarecendo a serviço de quem, a serviço dos ricos, estavam certas tendências que queriam isentar os ricos de pagar imposto de renda, agora, nesse caso, faz também a respeito dos políticos que querem favorecer o crime organizado e o uso das fintechs a serviço do crime organizado. Então, tem que restabelecer o controle, ou estabelecer o controle do governo federal e das autoridades sobre essas operações realizadas pelas fintechs que evadem o Tesouro Nacional. Muito bem faz o presidente Lula, encontrou o caminho e vai continuar nesse caminho. Esse caminho é necessário para o país, para o governo e também, claro, obviamente, será necessário para a campanha de reeleição e o ataque a seus adversários. Eu entendo que esta operação de ontem, ela, por um lado, impulsiona, como vocês falaram,
o debate sobre a PEC da segurança, e aí com uma perspectiva do governo que passa a ser mais favorecida e o governo entra de maneira mais assertiva nesse debate, a vida se encarregou de mostrar que o governo tem razão, mas ele produz também, por outro lado, um enorme dano ao bolsonarismo, né? Porque é impossível não se associar aquilo que o Nicolas Ferreira fez em dezembro, e é importante a gente dizer que não foi uma peça publicitária, né, amadora do Nicolas Ferreira. Aquilo foi uma peça institucional do PL. O PL produziu aquele vídeo, o Duda Lima, o marqueteiro do PL, que produziu aquela peça publicitária mentirosa para divulgar e disseminar pânico em relação ao PIX e acusar falsamente o governo de que estaria taxando o PIX a partir daquele decreto que a Secretaria da Receita Federal havia expedido. E, na verdade, a medida que o governo estava adotando e vai retomar agora era unicamente o monitoramento de transações financeiras acima de R$ 5.000 via PIX, que teriam impedido, né, muito provavelmente, ou teriam permitido que o COAF e a própria Secretaria da Receita Federal e o Banco Central identificassem muitas dessas operações. E essas operações do PCC, essa medida do Nicolas, melhor dizer, do PL e do bolsonarismo, ela não beneficiou só o PCC e o crime organizado. O próprio Bolsonaro, na sua arrecadação de 44 milhões, a maior parte do que ele arrecadou foi via PIX. Né? Então, isso protegeu eles. E uma outra medida também que eles se opuseram foi da tributação do IOF, a retomada da tributação do IOF, que o Bolsonaro, no decreto 2022, planejou zerar esses impostos supostamente para equiparar a legislação financeira brasileira ao CDE, e o governo então estava tentando restaurar o IOF. O IOF é um imposto regulatório que ele inibe, ou pelo menos dificulta a lavagem de dinheiro e também pode identificar transações financeiras ilícitas. Então são duas medidas, né, que o governo foi muito castigado nesse primeiro semestre, e que agora a evidência da realidade mostra que o governo tinha razão e que por trás desse movimento supostamente político de uma oposição crítica ao governo, tinha, na verdade, né, um compromisso, ou pelo menos uma atuação que, não vou dizer aqui servindo, que o Nicolas trabalhou diretamente para o chefe do PCC, mas beneficiou indiretamente o PCC, e por que não dizer, né, foi também uma forma de proteger o próprio esquema de corrupção e de arrecadação, de constituição dessa movimentação financeira extraordinária do Bolsonaro, sem ainda uma origem, né, identificada. Eu acho que é um tema, mais um ponto que o governo vem, que o coloca, né, numa dianteira política, de iniciativa política em relação ao bolsonarismo e ataca diretamente, centralmente, as principais lideranças do extremismo no nosso país.